Bom dia a todos. Um dia fresco como hoje. Espero que nossos ânimos estejam calmos depois de uma noite bem refrescante, para não falar congelante, né? E domingo passado nós falamos da força do fogo de Deus, que é o Espírito. Hoje, continuando para explicar algo que é inexplicável. A gente entender Deus, entender o Espírito de Deus que se movia na face das águas antes da criação do mundo. Então é algo que não cabe na nossa cabeça. O ser humano, desde tempos imemoriais, desde os tempos das cavernas, o ser humano tenta explicar essa divindade, tenta explicar aquilo que está além. Tentou explicar através das forças da natureza aquilo que estava além da sua compreensão. Depois, de forma antropomórfica, que é transformar aquilo que não tinha forma em forma humana, o ser humano deu rosto, deu personalidades, deu muitos nomes para essas forças da natureza. Séculos depois, ao que a gente chama de religiões abraâmicas, ou aquilo que veio antes de Abraão também, né? Desde Zaratustra, o Zoroastro, o ser humano entendeu que essa força não era só aquilo que estava na natureza, mas era algo que transcendia a natureza. Era uma força, era um ente que estava além daquilo que era visto. Depois, sociedades deram nomes a essa força, deram personalidade a essa força. Como filhos da religião abraâmica, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, nós acreditamos que essa força é una. Ele é o Deus que tudo criou, tudo pode e tudo fará. Aquele que tem em suas mãos o controle do universo. Alguns chamam de Hashem, Ein Sof, Allah, Deus, Jeová, Javé, o Deus Uno. Mais tarde, estou resumindo a história da humanidade em segundos, né? Mais tarde, o ser humano, ele começa a entender que ele pode andar por suas próprias pernas e a noção de um Deus não faz tanto sentido. A ciência vai se desenvolvendo e o ser humano ele vai falando, não, eu posso explicar coisas da vida sem atribuir a algo que é divino. Então, a filosofia, principalmente a filosofia europeia, ela vai racionalizando e se estruturando dentro daquilo que eles, em alguns momentos históricos, vão chamar de idealismo transcendental, ateísmo e etc. Tudo isso para depois Dona Teresa, lá no interior do Ceará, falar um Pai Nosso e ver realizado aquilo que ela queria. Ter alcançado uma graça fazendo uma novena. Dona Maria, numa favela no Rio de Janeiro, falando em línguas, consegue, através da sua oração, aquilo que ela queria. Uma graça alcançada. Uma libertação de um filho de um caminho errado, a cura de uma doença. O ser humano ele pode até tentar fugir daquilo que eles chamam de Deus, mas Deus está em tudo, e em todos e em todo lugar. Se tem uma coisa que a gente não vai conseguir fugir, é de Deus. Se tem algo que vai nos perseguir até o final da nossa existência, é o amor de Deus. Ele vai te amar incondicionalmente. Mesmo que você não ame, Ele vai te amar. Mesmo que você não acredite, Ele acredita em você. Mesmo que você não tenha noção daquilo que Ele é. Eu não acredito em religião. Eu não acredito naqueles dogmas religiosos. Ele está lá. Ele vai estar lá. Você vai embora e Ele vai continuar lá. Aquilo que é transcendente. É algo que a gente acredita por fé.
realmente racionalizando, materialmente, a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão. Podemos estudar religião, podemos estudar teologia, mas aquilo que habita no nosso coração, aquela fé, aquele sentimento, aquilo que nos transpõe para além, aquilo vai continuar existindo. E nós devemos olhar para isso que chamam de divindade com o olhar da fé. Expliquei algumas coisas? Não sei. Mas, no cristianismo, a gente está falando agora no nosso quintal, existe uma definição que a gente vai chamar de Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Ninguém conseguiu explicar. Eu já li teólogo, já li isso, já li aquilo, teologia europeia, teologia isso, teologia decolonial. Ninguém sabe falar. É algo que denuncia a nossa limitação de definir algo teologicamente, racionalmente, dentro de um quadradinho. Não dá para definir. Não dá para explicar aquilo que não tem explicação. Não dá para explicar aquilo que está além de toda explicação. Nós, dentro da nossa limitação, nós baseamos a nossa fé nos registros da Bíblia Sagrada, da tradição cristã, da tradição judaica, né, que nós carregamos. E a Bíblia nos dá um direcionamento, um resumo. Nunca fala abertamente, mas 2000 anos de experiência, a gente chegou em uma definição de apontamentos. Um Deus, aquele que criou, um Deus que encarnou, aquele que é o nosso diferencial como cristão, né? Jesus Cristo, o Logos, que encarna na pessoa de Jesus, e o Espírito, aquele Espírito que habitava, que andava sobre a face das águas antes da criação, é o mesmo Espírito. Só que qual é a diferença? Deus, ele não é algo que ele é uma transcendência, algo que está distante da nossa realidade. Ele é algo que habita dentro de você. Ele é algo, não é algo, ele é alguém. A gente pode até entender Deus como algo muito grande. Ele é isso também, ele é, mas ele também é pessoa. Ele é alguém que caminha contigo desde o dia que você nasceu. Ele é alguém que caminha com seus ancestrais. Ele é alguém que vai caminhar com os seus descendentes. Ele é alguém que ama. Deus é amor. E quem ama conhece a Deus. E esse amor de Deus, ele vai se manifestar na criação do mundo. Cada árvore, cada animal, cada sociedade, cada mãe que tem seu filho nos braços, cada dor do luto daquele que perde seu ente querido, isso é amor também. E Deus vai se manifestar nesse amor. Deus vai se manifestar no amor daquele que dá um prato de comida a quem tem fome. Esse Deus Criador, ele se importa com as coisas pequenas. Ele se importou tanto com as coisas pequenas, que ele se tornou pequeno, como um de nós. Nós somos farelo de poeira cósmica, nós somos menos que um grão de areia na praia. E Deus se limitou, se anulou, de certa forma, e tomou forma humana. Encarnou aqui, sofreu as dores da humanidade, sofreu e caminhou com aqueles que padeciam, aqueles que eram excluídos, e foi perseguido por aqueles que achavam que tinham poder. Achavam. Depois que vai para a terra, depois tem lá do outro lado. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou. E deixa o Espírito. Domingo passado nós lembramos a descida do Espírito Santo sobre os seus filhos e filhas. E esse mesmo Espírito habita em nós, e ele é fogo de vida, ele é fogo de amor, que transita em toda a humanidade. Mesmo para aqueles que não conhecem ele está com aqueles que não conhecem ele. Ele é aquilo que não dá para se explicar. Nós damos esse apelido de Santíssima Trindade. Nós invocamos durante a nossa liturgia várias vezes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era?
no princípio e agora e será sempre, por todos os séculos. A gente, nessa sentença, nós estamos definindo aquilo que sempre foi e sempre será. Aquilo que está além da nossa compreensão, porque nós temos data de fabricação e data de validade. Deus não tem. E quando a gente vai entender Deus, a gente tem que entender com essa amorosidade, essa inclusividade, que Deus não está limitado à minha religião, Deus não está limitado à minha compreensão de mundo. Deus é Deus, e você querendo ou não, Ele está agindo em todos os lugares e em todas as pessoas, em todas as culturas. Antes de você nascer, depois que você morrer, Ele estará lá. Ele não está limitado à religião. Não importa qual é o nome que as pessoas deem a Ele, Ele está lá. Ele responderá. Aqueles que de coração aberto, sincero, que amam, se invocar o nome dEle, Ele responderá, não importa qual nome seja. Nós damos prioridade a alguns nomes, dependendo da tradição, aquilo que é sagrado. Tanto que algumas tradições nem falam, né? A nossa própria tradição judaico-cristã fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Como cristãos, nós assumimos que temos o direito de falar o nome de Deus, o nome que é santificado, que é Santo, Santo, Santo. Jesus Cristo nos deu acesso ao Pai, de compreensão de que nós podemos nos comunicar diretamente com Deus. Nós podemos ter um relacionamento intenso com Deus. Nós podemos falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sou capaz, me auxilia, me protege, protege aqueles que me são queridos. Quando a gente vai pensar Deus nessa proporção tão grande, majestosa, a gente tem que ter, como cristãos, a compreensão de que Ele não está distante de nós. Mas invoca Deus, chama Ele. Mas eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de falar. Fala com Ele, fala no seu coração. Você não precisa ter medo de Deus. Muitas das vezes a religião pôs medo na cabeça e no coração das pessoas de chegar a Deus. Não tenha medo de chegar a Deus. Ele sabe de tudo que existe dentro de você. Ele sabe de tudo aquilo que você é, até aquilo que é o pior de você. Ele sabe perfeitamente. E Ele te ama. Olha, novidade, Ele te ama. Só que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de ter esse contato com a Santíssima Trindade. Tem medo de ter contato com outro ser humano. O outro ser humano também é a imagem e semelhança de Deus. O outro ser humano também é Deus na Terra. Os hindus falam uma palavrinha interessante, que é o Namastê. É o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. A gente fala. A gente deveria falar isso. Nos cumprimentar, e quando olhar o nosso irmão, ver: Deus está ali. Deus é o meu próximo, Deus é meu familiar, Deus é aquela pessoa que eu detesto. Deus está ali com o seu rosto. E a gente tem que ter sabedoria, compreensão de que Deus habita em tudo e em todos. E ao mesmo tempo, Ele está em sua glória. Ele é muito grande. E a nossa definição não será capaz nunca de compreender. A Santíssima Trindade, antes da gente tentar entender ela como um conceito teológico, a gente tem que entender como um conceito de relação, um conceito de vida. Antes de querer entender intelectualmente, viver a Santíssima Trindade, viver o Pai que te ama, viver Jesus que te salva, viver o Espírito Santo que está todo dia em nosso coração. Que este domingo sirva para a gente tomar mais maturidade na compreensão daquilo que é Deus, entender que Ele é nosso irmão, nosso amigo e nosso Pai. Ele é nossa mãe, nosso irmão. Ele é a natureza, Ele é a sociedade. Ele te ama, ama aqueles que se encontram afastados. Ele ama aqueles que andam em caminhos do mal, para levar a um caminho bom.
Deus nos abençoe no dia de hoje. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco e habite conosco para sempre.